pessoal, esse vídeo aqui é para mostrar algumas funcionalidades da plataforma Moodle, né? Então eu estou aqui no próprio curso que nós temos aqui, que é o curso de Novas Tecnologias no Ensino de Matemática 2, e eu estou aqui nessa unidade 4. A unidade 4, você percebe que ela está aqui esmaecida, porque ela não está disponível, tá? É só eu que estou vendo aqui, então ela não está disponível para os estudantes. A atividade 3, a unidade 3, aqui ela está disponível, mas a 4 não está. Por quê? Porque ela ainda não está pronta, né? Então, a gente usa esse artifício, a gente fica trabalhando aqui na unidade, e aí quando ela está toda ok, a gente disponibiliza. Então, eu vou colocar aqui algumas funcionalidades, alguns recursos do Moodle. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa que nós temos que fazer é ativar a edição. Então, só os professores dos cursos é que conseguem fazer essa ativação da edição. E aí, quando eu clico em ativar a edição, aparece aqui depois desativar e você percebe que todo o layout mudou aqui. Por quê? Porque a gente consegue fazer as edições agora. Então, vou aqui na unidade 4, né, e vou expandir aqui essa seção. E aí, eu venho em adicionar uma atividade ou recurso. Então, tudo acontece aqui. Adicionar atividade ou recurso. Então, por exemplo, eu clico aqui em adicionar atividade ou recurso. Aqui tem todos que são atividades e recursos de uma maneira geral. Você pode colocar só atividades ou só recursos, né? Então, por exemplo, recursos. Eu posso colocar um arquivo, eu posso colocar uma URL. Qual é a diferença de colocar um arquivo e uma URL? O arquivo, você vai fazer o upload do arquivo. E a URL, você vai passar só o link. Eu prefiro, mesmo sendo um arquivo, eu prefiro colocar o arquivo em um Drive, por exemplo, ou no Dropbox, e passar só o link. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu estou reduzindo o espaço de armazenamento no Moodle. Então, isso é mais interessante do que eu passar o próprio arquivo. Outra vantagem é na hora de eu fazer o backup do meu curso todo, ele fica pequeno. E aí, os cursos, eles só permitem que você faça o backup de até 8 MB. Então, às vezes, você tem que quebrar o curso em várias partes de 8 MB, menor ou igual que 8 MB. Outra vantagem também é que o arquivo também só aceita 8 MB, né? Então, por exemplo, quando eu quero um vídeo, então geralmente eu passo a URL. Então, quase eu não uso esse recurso arquivo, porque eu coloco aqui sempre o URL e fica mais tranquilo, tá bom? Bom, outra questão que você pode fazer também é criar pasta, é criar uma página dentro do seu próprio, dentro da sua própria página, você criar uma outra página. E também colocar rótulos, né? É importante você também colocar rótulos, que fica bem destacado. Bom, então eu vou aqui, por exemplo, colocar uma URL, tá? O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que colocar o nome aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar vídeo 1 aqui. Vídeo aula do Moodle. Isso aqui foi o nome que eu coloquei, tá? E aqui eu vou colocar a URL. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um vídeo qualquer aqui, um vídeo que eu já tenho, esse aqui, por exemplo, de introdução a um dos vídeos que eu já tinha colocado lá. E aí, eu vou copiar o link, ó, marquei aqui e copiei, tá? E aí, vou voltar aqui, que eu já copiei o link e vou mandar aqui, ó. Esse aqui é o link, tá? Pronto. A aparência aqui, aí você pode escolher automático. Eu prefiro colocar aqui em uma janela pop-up, porque aí ele abre uma nova janela e você não perde a janela que você tá, né? A janela fica aqui. Se você coloca automático, às vezes a pessoa tem que clicar num link para abrir. Então, aqui na janela pop-up ele já fica automático. E você dá salvar e voltar ao curso. O que aconteceu aqui? Ó? Quando eu vim aqui no 4, ó, já apareceu aqui a videoaula Moodle. Então, se eu clicar aqui, ele vai direto... aqui eu tenho que sair do modo de edição, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, eu venho aqui, ó, e desativar a edição só para eu visualizar como é que ficou, tá? Então,
Então, ó, tô aqui, vou clicar em vídeo aula, né? E ele já vai começar o vídeo aqui, ó. Certo? Bom, então dessa forma eu coloquei aqui uma atividade, tá? Bom, agora uma outra atividade que você pode colocar são as tarefas, tá? Então nós temos basicamente aqui dois tipos de tarefas que você pode utilizar. Claro, você quer colocar a apostila aqui, você quer colocar o material escrito. Você pode colocar um link aqui de um PDF ou colocar o próprio PDF, tá? Então você escolhe o jeito que você quer fazer. Novamente, eu reforço que eu prefiro particularmente colocar o link, porque o link te permite deixar um tamanho aí bem grande, né? Não tem limitação de tamanho do arquivo e também facilita na hora de você fazer o backup do seu curso, tá? Então eu vou aqui em ativar a edição novamente e aqui eu vou colocar uma tarefa simples, tá? Adicionar atividade ao recurso. Então eu vou aqui em atividades e vou colocar uma tarefa, tá? Então tem vários esses tipos aqui de atividades, tá? Se você clica aqui nesse izinho, ele te diz como é que é. O modo de escolha permite ao professor fazer uma pergunta, especificar as opções de múltiplas respostas. E aí, você pode ler aqui, pedir mais ajuda e tal. Então, é bem autoexplicativo, tá? Então, as que eu mais utilizo são essas aqui, ó. Primeiro é a tarefa, aqui, tá? Então, o que é a tarefa, né? A tarefa, você coloca o nome aqui, eu vou colocar aqui atividade 4, só para dar exemplo aqui, tá? Depois eu vou apagar essas coisas. Atividade 4 é descrição. E aqui você vai fazer a descrição da sua atividade. Então aqui é o que você vai explicar para o aluno o que ele deve fazer na atividade, tá? Então eu vou colocar aqui, envie um vídeo, uma videoaula autoral de 10 minutos, de até 10 minutos. Aí você já pode colocar o prazo de entrega aqui, tá? Na descrição, que aí fica mais fácil também. Prazo de entrega 27/3. 27/3 de 2024, por exemplo, tá? Isso aqui é só texto, tá? Só estou informando o texto. Caso você queira colocar algum arquivo adicional, coloca aqui. E aqui é que ficam as informações de até quando vai a tarefa e quando inicia. Então, estou colocando aqui que inicia no dia 21 e aqui eu vou colocar que é o dia 27, tá? E eu coloco o horário aqui também, dia 27 até as 23h59, tá? Só um exemplo aqui. Se você quiser habilitar essas outras funções de data limite ou lembrar para avaliar também, aqui você pode colocar. E aí eu salvo e volto ao curso. Note que os tipos de envio, tá? Pode ser envio de arquivo e texto online também. Eu posso colocar só texto online se você está fazendo uma atividade, por exemplo, que é só o link, tá? Eu quero só que envie uma videoaula. Então, eu vou colocar aqui, envie o link de uma videoaula, tá? Autoral. Então, eu vou colocar só o link. Então, eu não quero que mande o arquivo, porque o vídeo, ele colocaria o arquivo aqui, tá? Ou, quer dizer, ele enviaria o arquivo. Então, eu vou tirar essa opção de enviar arquivo e deixar só texto online. Se eu quisesse uma atividade que ele fosse enviar o arquivo, como a gente fez uma atividade lá que tinha que mandar uma lista de exercícios lá do LaTeX, né? Podia ser aqui enviar arquivo também. Então, vou tirar essa opção que eu quero só o link. E aí, eu coloco salvar e voltar ao curso. E aí, aqui eu já tenho a atividade 4 aqui, ó, tá? Quando eu clico aqui na atividade 4, vai aparecer só para eu corrigir. Na verdade, eu tenho que trocar de papel, tá? Para eu ficar como estudante. Então, eu vou aqui, ó, colocar o papel de estudante e aí sim eu consigo visualizar. Se eu voltar aqui no curso, ó, e for lá na atividade 4, aí eu não consigo ver, ó, infelizmente eu fiz besteira aqui. Eu não consigo ver aqui
deixa eu voltar para o papel original aqui. Eu tenho que habilitar aquela seção, tá? Então, vou habilitar aqui a seção fazendo assim, ó. Vou ativar a edição, né? E vou habilitar aqui, ó. Venho editar e mostrar bloco. Então, eu venho aqui editar e mostrar a atividade, que é a videoaula, tá? E vou nessa outra aqui editar e mostrar também. Tem que mostrar as duas estavam ocultas também, tá certo? Agora sim, eu vou lá para o papel de estudante para a gente ver aqui o que rola. Então, aqui, ó, a videoaula. Se eu clicar aqui, vai tocar a videoaula, né? E se eu vier aqui na atividade 4, aí sim, ó, eu coloco adicionar um envio e aqui eu vou mandar meu link aqui, né? Segue link. Segue link, aí eu coloco o link aqui e pronto, tá? Seria isso, né? Então, eu vou cancelar aqui, porque senão vai aparecer uma atividade para mim lá. Beleza? Seria salvar mudanças e pronto. Você me mandou, o aluno mandou, aí então tá funcionando direitinho, tá? Então, vamos mudar o papel de novo para o papel principal, tá? Vocês também têm todas essas funcionalidades, vou voltar aqui para o curso. E agora, nós vamos fazer aqui, ativar a edição, e vamos colocar agora um questionário, que eu acho que é um dos bem interessantes, tá? Adicionar recurso, vou colocar o questionário aqui. Então, em atividades, eu vou em questionário. O questionário é aquele que a gente faz algumas perguntas, né? Então, eu vou colocar aqui que é avaliação 4, tá? Avaliação 4. E aí você pode colocar aqui o tempo de duração ou qual é o conteúdo que vai ser avaliado e tudo mais. Se você não quiser, você não precisa colocar uma descrição, mas às vezes é interessante você colocar a descrição, dizendo quantas questões são, a duração, porque às vezes o aluno entra aqui, ele vê, a duração é de 20 minutos, então dá para eu resolver isso daqui quando eu estiver no ônibus ou quando eu estiver no intervalo do almoço, alguma coisa assim, tá? Então é importante você falar mais ou menos o tempo de duração. Aqui é só a descrição. A duração mesmo, o tempo de duração, você vai colocar aqui, tá? Então, vou habilitar aqui, por exemplo, que vai começar no dia 21 de março e vai ser possível fazer até o dia 27 de março. E aqui vai começar aqui eu coloco às 0 horas do dia, vou colocar dia 22, tá? Do dia 22. É interessante que tem também um calendáriozinho aqui também, tá? Fica fácil de você saber qual é o dia que acaba e tudo mais. Então, aqui às 0 horas do dia 22. Coloco aqui 0 horas. E aqui que eu quero a segunda-feira, né? Então, eu clico aqui no calendário, ó, eu quero a segunda-feira, então eu ando para cá, para abril. E vai ser aqui dia 1º de abril, segunda-feira, às 23 horas e 59 minutos. Tá? E aqui eu vou habilitar o tempo de duração da prova, tá? Então, eu posso colocar aqui em horas, em dias, em semanas. Isso aqui é o tempo de duração da prova, que é quando inicia e termina os dias que o aluno pode fazer a prova, tá? Então, vou colocar aqui horas. Então, vou colocar aqui 2 horas para fazer a prova. Então, ele tem 2 horas para fazer a prova. Note que se eu colocar 120 minutos é equivalente. Quando o tempo expirar, aí você diz o seguinte aqui, ó. Tentativas devem ser submetidas antes do tempo que o tempo expire, ou elas não serão contabilizadas. Então, eu prefiro colocar essa daqui, que as tentativas abertas serão enviadas automaticamente. Porque aí, quando o tempo acaba, é enviado tudo que foi feito. Aqui, com relação à nota, né? Aí você tem a categoria de notas, que você pode colocar não categorizado, que você você que vai estabelecer a nota aqui. A nota para aprovação. Então, a nota mínima é 5. E aqui, número de tentativas. Às vezes, você coloca muitas tentativas. Por exemplo, você coloca ilimitado. Então, o aluno vai fazer até quando ele quiser. Tá? Isso é importante, às vezes, ilimitado, porque o aluno fica aprendendo, né? Ele vai aprendendo com os erros. E se você fizer múltipla escolha, né, que você vai sortear lá do banco de questões, cada vez que ele entrar uma prova diferente. Então, eu vou colocar aqui
ilimitado, você pode colocar só uma tentativa ou duas tentativas e depois colocar a nota mais alta ou a média das notas ou a primeira tentativa, tanto faz, tá? Assim, você tem essas opções, né? Então, eu vou deixar aqui ilimitado e vou colocar a nota mais alta mesmo. E vou salvar e voltar ao curso. Então, aqui nesse momento, eu tenho que a avaliação 4, só que não tem nenhuma questão nela. Então, se eu vier aqui, ó, ele vai dizer que ainda não foi inserida nenhuma questão. Eu posso vir editar o questionário e inserir questões. Então, como é que eu faço aqui? Ó? Eu venho aqui em adicionar questões. Então, olha como eu gosto de fazer. Eu coloco aqui questão aleatória. Por que questão aleatória? Porque aí eu venho lá nas categorias e aqui nas categorias eu vou escolher. Por exemplo, ó, aqui nessa daqui, ó, eu tenho 7 questões de funções. Então, eu quero questões de funções. Então, eu venho aqui, ó, ele vai pegar 7, eu quero uma questão dessas de funções. Tá? Ele mostra aqui todas as questões que eu tenho e eu quero adicionar aqui uma questão dessas daqui. Então, ele vai sortear também uma dessas questões. Tá? Eu poderia dizer, eu quero só uma questão daqui. Eu vou colocar que eu quero 2 questões já. Então, ele vai sortear 2 questões diferentes dessas 7. Então, ele já fez aqui a questão 1 e a questão 2. Vou adicionar outra aqui agora. Então, aleatória de novo. E agora eu vou mudar de categoria. Eu não quero mais essa daqui. Eu quero essa daqui, que é uma questão 2 aqui, que ela tem 4 questões. E aqui eu vou dizer que eu quero mais 2 questões também. Tá? Então, já tenho aqui no total 4 questões. E vou deixar aqui. Então, eu tenho aqui, se eu quiser ver as questões, eu clico aqui. Ele vai me mostrar as questões. Tá? Dada a função, tal, explique qual é o efeito que ela faz, não sei o que, papapá. Vou voltar aqui. E aqui, como eu quero que a minha prova, aqui você coloca a nota máxima da prova, tá? Aqui eu quero que a minha prova valha 10. Eu quero que cada questão aqui valha 2,5. Eu poderia colocar também valores que somassem mais do que 10, tá? Para dar mais chance para o aluno. Por exemplo, uma prova que tivesse 11, mas o total fosse 10. Se ele errasse alguma coisa aqui, ele compensava alguma nas outras notas. Então, eu clico aqui no lapisinho e vou colocar o mesmo valor, 2,5 para cada uma. Então, vou colocar 2,5 e dou Enter. É 2 pontos, tá? 2,5, não é vírgula não, tá? E dou Enter. Aí ele considera. Lapisinho, 2,5, tá? Não é vírgula. Apesar da vírgula aparecer aqui depois, mas na hora que você digita é ponto, tá? 2,5. E aqui novamente 2,5. Dou Enter. Pronto. Aqui já está a prova valendo 10 e 2,5 para cada um. Aí você tem a opção de misturar questões. O que é misturar questões? Misturar questões é assim. Aqui ele está pegando uma questão de funções e a segunda uma questão de funções. Ele ia embaralhar. Podia ser que essa daqui não fosse a primeira, ia ser a última e assim por diante. Então, note qual é a vantagem de você ter um banco de questões. É que cada vez que o aluno entrar, né, para fazer, por exemplo, se ele faz ilimitadas, ou cada aluno diferente entrar, vai ser uma prova diferente. Porque ele vai sortear no banco de questões a primeira questão dentro dessa categoria que eu tomei aqui, tá? A primeira categoria, funções. A segunda também, ele vai sortear uma diferente da primeira na categoria funções. Depois, ele vai sortear na categoria questão 2 e outra também na questão 2. Claro, quanto mais categorias você tiver, melhor. Não tinha muitas categorias que eu tinha colocado aqui, por isso eu peguei só essas duas. Mas como vocês estão fazendo um trabalho em equipe, vocês já fizeram lá, né? Uma das atividades era criar banco de questões. Então, vocês têm várias categorias aí com várias questões. Então, aproveitem para fazer aí. Beleza? E aí, pronto. Já está feito. Eu posso voltar ao curso e já posso aqui, né, ver a avaliação 4. Note que a avaliação 4 não estava disponível ainda. Ó. Atualmente o questionário não está disponível. Por quê? Porque ele vai estar disponível só no dia 22. Né? Então, o dia que eu estou fazendo esse vídeo é dia 21. Tá? Então, não está disponível. Mas você, como professor da disciplina, você pode visualizar, porque você é o todo-poderoso, você é o professor da disciplina. Então, você clica aqui, tá? E você vem em visualização prévia. Você clica lá na engrenagem, visualização prévia, então você vai poder iniciar a tentativa. Então, esse texto aqui é um texto que foi criado automático, porque você não colocou uma descrição aqui. Então, está dizendo, o questionário tem um tempo de 2 horas,
O cronômetro começa a contar a partir do momento que você iniciar a tentativa. O questionário deve ser enviado antes da finalização do tempo. Tem certeza que deseja iniciar a tentativa agora? Aí você vai iniciar. Né? Aí começou já. Ó. Então, você tem aqui, ó, dada a função, explique qual o efeito que as variáveis A, B e C no gráfico da função f de x igual a cosseno de x. Tá? Então, isso daqui é uma questão que eu coloquei aqui só para servir como exemplo. Aqui uma outra também que é parecida, só que é com log de x. Aí a próxima aqui. Imagine a seguinte situação, você deseja ensinar seus alunos sobre funções compostas. Explique brevemente, tá? Então é só para colocar texto, aqui é questões com texto. Claro que você tem aquelas questões com múltipla escolha calculada, beleza? Eu não respondi nada aqui, e aí pronto, eu posso enviar tudo e terminar. Deixa eu desativar aqui a edição. Então, a ideia é que você tenha aí de 3 a 4 unidades aqui, e essas unidades elas fiquem todas preenchidas, né, com atividades, como essas daqui, ó, tá? Então, você vai misturar aí arquivos de texto com vídeos, com listas de exercício, com aulas também, né, que você pode colocar aulas em PowerPoint. Então, essa é a atividade que você deve fazer aí no seu curso. Então, essa nota, ela entra como a 4ª nota da atividade e, além disso, vai valer como a nota da prova final. Então, nós vamos ter a média ponderada das 4 primeiras notas. Essa 4ª nota, além de ser a 4ª prova parcial, ela vai ser também a prova final. Então, desejo aí um excelente trabalho e aguardo aí o curso de vocês.